Oi, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar passarinhos. Mas antes uma palavra. Salmo 145, 9 diz assim: O Senhor é bom para todos e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Aqui nós temos o risco, a fêmea e o macho. E eu fiz umas folhinhas daquelas de Natal que a gente está acostumado a fazer e coloquei aqui um raminho de uma plantinha que tem bolinhas vermelhas e tem essas folhinhas. Eu vou começar mostrando para você como que faço isso aqui, as bolinhas vermelhas e estas folhinhas. Eu vou começar com o pincel número 6 por essas folhinhas aqui. Eu vou trabalhar com o amarelo ocre. Tô colocando assim, ó, na pontinha. Você pode usar cores parecidas. Se você quiser, você pode mudar, pode deixar as folhinhas verdinhas. Coloquei todas as pontas, tá vendo? Agora eu vou usar o verde oliva para fazer a parte de baixo. Ó, você vai subindo com o verde oliva. A ideia é que elas fiquem verdes, com as pontinhas queimadas. A plantinha que eu vi dessa daqui, porque aqui Curitiba tá muito calor e um sol de rachar. E a plantinha tá toda meio queimadinha. Eu vou fazer um filmezinho, eu vou colocar no Instagram para vocês verem que lindo que é. Pronto, preenchi tudo. Agora eu vou iluminar um pouquinho com o marfim. Só um ladinho. Principalmente assim, ó, onde tem 2, 3, você tem que dividir um do outro, né? Então você usa um pouquinho de luz. Aqui temos 2 também, um pouquinho de luz aqui, um pouquinho de marfim ali. É só isso. Agora eu mudei de pincel, peguei o meu 2, o vermelho vivo, eu vou preencher as bolinhas. E depois, com o próprio pincel 2, eu vou fazer um contorno com verde pinheiro. O risco vai aparecer, então vai ficar muito fácil. Olha aí o resultado. Agora um pontinho de branco. Tô usando o pincel 2 mesmo. Bom, agora você já sabe fazer essas bolinhas que tem distribuído pelo trabalho e essas folhinhas. Então, agora nós vamos fazer uma folhinha dessa. Essa folhinha, você viu que ela tá só metade. Então, eu vou começar com o verde pinheiro, pincel 6 de novo. Pro ladinho que tá o risco, eu vou fazer a ranhura. Eu vou completar com o verde folha. Você pode usar o maçã, pode usar o abacate, pode usar até o pistache. Na verdade, aqui você tem que usar um verde mais escuro e um verde mais claro. Agora, eu vou iluminar com o marfim também. Sempre nas pontas, a gente quer deixar... essa folha, ela é assim meio agressiva, ela tem espinho. Então, a gente pode conseguir esse efeito com essas pontas. Deixe esses riscos, porque o efeito que a gente quer aqui é de uma coisa pontiaguda, agressiva. Então, o risco e as pontas fazem esse efeito de espinho. Tô usando um pincelzinho 0, tô fazendo um contorno. Não precisa ser um contorno total.
Alguma coisinha assim, pra deixar bem forte. Agora, esta aqui. Você viu que o risquinho tá pra cá. Então, pra onde que eu vou com o pinheiro? Pra cá. Isso eu já deixo marcado pra você o lugar da sombra. Se eu deixei essa sombra de pinheiro pra cá, então eu vou colocar o pinheiro lá na borda e vou puxar pra dentro. Olha como vai ficando o aspecto. É muito simples. Elas não têm que ficar todas iguais. E você pode treinar repetindo, logo você vai estar craque. Não se esqueça que você não deve misturar muito. Deixe essas linhas. Já vou fazer a outra também. Mesma coisa. Linha pra lá, então eu puxo esse verde pinheiro pra lá. E venho do lado contrário, fazendo o mesmo movimento. Depois preencho aquela área que sobrou com o verde mais claro, sem misturar muito também. E depois que faço isso, ilumino com um pouquinho do marfim. Depois faço o acabamento com o pinheiro e o zero. Eu vou adiantar todo o lado esquerdo, as folhas. Eu tenho aqui 3 folhas que se encontram. Então, o que eu faço? Eu vou separar com um pouquinho de marfim. Com pincel zero, eu deixo essas folhas que estão por cima um pouco mais claras. Se você seguir a orientação, você viu que aqui era mesmo o lugar do verde folha, que era a cor mais clara, a nossa cor de luz. Então, agora é só acentuar um pouco. Aí vai ficar uma por cima da outra. Olha só como ficaram as folhas. E agora nós vamos para esse cardeal que está atrás. Eu vou começar esse pedacinho, nesse pedacinho aqui, que é a cauda dele. Eu vou preencher de sépia. Eu tô usando o pincel número 6. Eu vou pegar um pouquinho do marfim, só do ladinho do pincel. E eu vou fazer algumas linhas. Ó, aqui no meu coube 3. E é só isso mesmo. E agora aqui, ó, tá vendo esse ladinho? É um pedacinho da asa dela. E também eu vou colocar sépia. Agora já vou começar a usar o amarelo canário. Vou pegar um pouquinho e vou fazer umas batidinhas em cima do sépia, mais aqui na parte de cima. E agora a parte mais fácil. Eu tenho aqui o amarelo ouro. E eu vou colocar esse amarelo ouro. Tá vendo que esse daqui, ó, é a barriga. Tem uma divisão aqui. Nessa parte aqui, ó, mais ou menos esse espaço, eu vou preencher com amarelo ouro. Até aqui essa área do pescocinho. Agora eu vou terminar de preencher isso aqui tudo com o marfim. Vou preenchendo e eu vou passando aqui, ó, em cima do amarelo ouro, das bordinhas do amarelo ouro. Agora que eu terminei de preencher, eu vou pegar aqui, ó, uma pinceladinha de sépia, mas eu limpei bem o meu pincel. E eu vou colocar de leve
uma sujeirinha de tinta em cima dessa linha. Vou fazer aqui, ó, nessa base aqui, algumas pinceladinhas, que a gente tem que criar uma textura. Aqui tem uma sombra. Ó, atrás aqui do biquinho, um pouquinho de sombra. Aqui vou subir um pouquinho, fazendo batidinhas. Você viu que é muito pouco. Você não deve colocar bastante, porque senão vai manchar. Agora eu lavo meu pincel e eu quero fazer algumas peninhas com o branco. E é o mesmo efeito, só que agora eu vou pôr aqui, ó. Você viu que eu tenho pouquíssima tinta no pincel. E eu vou apertando o pincel, a tinta tá pra cima. Aí eu vou apertando. Olha o efeito que dá. Dá efeito de peninha. Eu venho aqui, ó, em cima do amarelo. Eu faço também uma textura. Não precisa nem lavar o pincel, eu vou completar aqui, ó, essa parte da cabecinha com o marfim. Pronto, agora esse pedacinho aqui eu vou colocar um pouquinho do amarelo. Vou dar uma misturadinha. Agora eu vou pegar o sépia de novo. Agora você vai prestar atenção. Viu que aqui eu tenho uma divisãozinha, aqui eu tenho uma divisãozinha. Vou fazer um pouquinho de sombra aqui pra cima. Aqui eu tenho o olho. Essa parte aqui, ó, vai ser em preto. Opa, sujou de sépia aqui. Essa parte aqui vai ser de preto. Mas aqui, ó, pra fora, eu vou fazer... Aqui tem um redondinho, uma sujeirinha. Eu vou fazer uma batidinha de pincel. Tudo aqui vai funcionar na base da batidinha de pincel. Essa parte dessas peninhas aqui, eu vou colocar o marfim aqui no final. Eu vou colocar um amarelo. E agora eu vou colocar um pouquinho do vermelho. E esse vermelho eu vou colocar aqui, ó, fazendo manchinhas. Tiro aqui o excesso. Não vou cobrir totalmente o amarelo. Bom, essa parte aqui vai ficar escurinha. E aqui, nessa bordinha, aqui também, ó, já tinha um pouquinho do branco. Aqui vai um pouquinho do branco. Para cobrir o risco e para fazer o efeito de peninha. Agora eu vou pegar o pincel zero. Eu vou preencher com amarelo ouro a parte do bico. E tô usando o pincelzinho zero. Lavei meu pincel e agora eu vou usar o preto com o pincel zero e eu vou preencher essa área aqui. Você viu que aqui a gente tem uma bolinha que é o olho. Preenchendo. Não é uma linha reta, porque afinal são penas. Então, isso aqui vai ficar assim, bem irregular. Eu vou usar o pincelzinho sujo de preto para fazer aqui, ó, o contorno desse bico. E aqui no meio, eu tenho também uma linha. Uma pinceladinha de vermelho. E eu vou fazer uma sombra. E agora, uma pinceladinha de marfim,
e eu vou fazer uma luz. E aqui nós temos o bico do passarinho. O olho eu vou colocar dentro do espaço da bolinha ali, eu vou colocar o preto. Olha, já fiz por dentro, preenchi, vou fazer 2 vazadinhos ali e agora nesse espaço que sobrou, eu vou colocar o branco. Você não precisa fazer o círculo completo, só assim. Aí a gente põe um pontinho e se ficar muito grosso o branquinho, você pode voltar com o preto e você pode consertar, porque ele não pode ficar uma linha muito grossa, tá? Você pode arrumar, eu tô arrumando o meu. Pronto esse. Agora eu vou fazer essa folhinha pra gente fazer o outro que é o vermelhinho. Agora a gente vai fazer esse aqui. Nós vamos começar pela cauda. E eu vou preencher a cauda dele com vermelho profundo. Se você não tem o vermelho profundo, pegue um outro tom de vermelho e misture um pouquinho de verde pinheiro ou verde musgo. Que você vai escurecer o teu vermelho e ele vai ficar parecido com o vermelho profundo. Bom, preenchi. Quando a gente preenche uma área que fica bem molhadinho, se você vem com a outra cor em cima, provavelmente essa outra cor ela vai ser absorvida. Então, é bom quando a gente vai fazer uma sombra e uma luz assim com cores muito parecidas, que você espere secar um pouquinho. E é isso que nós vamos fazer. Enquanto seca aqui, a gente vai fazer essa área do peito dele e começando aqui embaixo também, embaixo da asa, tô colocando o vermelho profundo, que é a cor mais escura que a gente tem, que a gente vai trabalhar. Aqui, ó, toda essa área aqui, esse contorno do peito e da barriga, aqui atrás da plantinha, assim. Agora, você viu que sobrou essa parte do peito. Eu vou lavar o pincel. Tô trabalhando com o pincel número 2, mas você pode trabalhar com o maior, se você quiser. E eu vou colocar o vermelho vivo aqui. Dou uma misturadinha, porque ele já vai ficar sombreado, por causa do vermelho profundo que a gente colocou aqui embaixo. Essa área aqui, ó, em volta da pena, essas peninhas, vou colocar um pouquinho do vermelho profundo também. E vou completar aqui com o vermelho vivo. Aqui, ó, bem atrás do olho aqui, eu já vou deixar com um pouquinho do vermelho profundo. Ficar um pouquinho mais escuro. E já vou colocar aqui também. Você viu que ele tem uma linha no topete dele. E essa área aqui vai ficar com o vermelho vivo, que é o vermelho mais claro. Já vou preencher o topete também com vermelho profundo. Essa parte aqui da frente é bem lisa. Agora, aqui, ó, esse lado pode deixar assim uns crespinhos. Porque isso aqui são penas. E aqui é o final delas. Eu já vou colocar aqui o amarelo ouro no bico. Enquanto isso, essa parte vai secando um pouquinho. Só com o pincel sujinho de vermelho, ó. Sujei o pincel aqui mesmo. Eu vou fazer um contorno. Olha como ele vai dar uma sombreada. Já vou aproveitar e vou colocar o preto aqui. Aqui a gente tem o olho dele. O olho eu vou deixar o espaço
para completar depois com o pincel zero. Ó, o meio já vai ficar escurinho. Isso vem aqui até o bico. Aqui ele tem um topetinho. Descer um pouquinho com vermelho aqui. Com esse pincel mesmo, eu já vou fazer aqui, ó, aquele sombreado que tem a divisão do bico. Tô batendo o pincel bem em cima da linha do amarelo para quebrar um pouquinho essa linha. Já ficou sombreado e eu vou colocar um pouquinho do branco aqui, só para fazer uma luz. Ó, uma apertadinha de pincel. Pronto. Eu vou pegar o zero e já vou completar o olho dele. Fechei um pouquinho mais o centro. Agora eu lavo e venho com o branco só na pontinha e faço duas metades. Eu não vou fechar inteiro o risco. E eu vou colocar o ponto aqui, ó. Não no meio, um pouquinho pra cima. Agora, com o vermelho vivo, eu vou pegar um pouquinho de tinta, o lado de cá tá sem tinta, o lado de cá com a tinta pra cima. E eu vou fazer aqui, ó, os riscos. Olha como ele aparece. Eu tô iluminando, fazendo as penas da cauda. Deixando linhas com o vermelho vivo em cima do vermelho profundo. Depois que seca, se ele sumir um pouquinho ainda, você pode retocar. Aqui também, você viu que a gente fez uma sombra bem acentuada. Agora você pode voltar com um pouquinho do vermelho vivo em cima, dando pinceladinhas. Olha, ele fica parecendo relevo. Não precisa chegar até o final. Aqui é a mesma coisa. Pego a tinta e vou dando pinceladinhas. Aqui bem na borda. Depois pode até fazer pinceladinhas um pouquinho mais compridas, assim, um pouquinho maiores. Esse lado aqui, ó, a gente colocou vermelho profundo, fez uma sombra. Você pode fazer a linha da cabecinha aqui, ó. Essa parte aqui da asinha, eu cheguei a riscar umas linhas. Então, você vai usar o espaço da linha e vai fazer isso aqui, ó. Vai fazer uma linha com o vermelho profundo, mas assim, uma linha mais larga, tá vendo? E aqui embaixo dessa outra parte, você vai fazer uma sombra. Assim, a gente já prepara o espaço para fazer a luz com o vermelho vivo. Lavo o pincel. Como eu deixei o espaço branco do tecido, eu já vou direto aqui com o vermelho vivo, passando na bordinha e puxando ele para cima do vermelho profundo. O próximo é a mesma coisa. Onde eu deixei o espaço do pano, o vermelho vivo vai pegar mais e vai ficar mais forte. Mas vai ficar aquele entremeio com o vermelho profundo. Vai ficar listradinho. Aqui mais um. O final aqui, você pode terminar assim, ó, com o vermelho vivo. Depois que secar, você pode voltar aqui, ó, com o vermelho vivo, acentuando um pouquinho mais. E essa parte aqui de cima, essa primeira eu vou fazer assim também. Coloco o vermelho profundo, fazendo um contorno. Dou uma separada. E em seguida, eu já venho nesse espaço com o vermelho vivo.
Vai ficar peninha mais curta, mas vai ter aquele efeito babadinho. Aqui posso fazer a mesma coisa. No teu risco vai certo, tá? Eu risquei aqui uns detalhes aqui, mas eu vou deixar o teu risco certinho, assim, com os babadinhos. Aí a gente vai completando com o vermelho vivo também. Aí, no risco, é só você seguir com a luz e a sombra, do jeitinho que tá lá, que vai... Isso daqui vai fechar, vai dar bem certinho. Eu vou completar esse pedacinho aqui, depois eu vou fazer esses galinhos. E esses galinhos eu vou fazer com o sépia com pincel 0. Aqui embaixo desse passarinho da fêmea, a gente tem um pedacinho do galinho aparecendo. Esses cabinhos eu vou fazer com o 0 e com o sépia. Eu vou deixar assim meio grossinho, depois eu vou iluminar com um pouquinho do marfim assim do lado. Trabalho seco, borrifador, eu vou molhar aqui toda a parte de fora. Tenha certeza de que não tá muito molhado, tá? Passe a mão para espalhar. Aí, vou pegar uma pincelada com o pincel 14, uma pincelada de amarelo canário. E eu vou fazer aqui, ó, todos os cantinhos. Eu não vou dar a volta por fora, é de dentro para fora. Não se preocupe em espalhar, porque a água, ela vai fazer esse trabalho. Aqui, ó, eu só venho até aqui. Nem vou colocar aqui e nem ali, só assim, pouquinho só. Agora, eu vou trocar de pincel. Peguei um pincel número 8, e ele tá com cerda um pouquinho, ó, tá com bastante cerda, não é aparadinho. E eu tô pegando uma pincelada de azul inverno, e eu vou fazer os cantinhos dentro, nas entranhas. Ó, todos os cantinhos em cima do amarelo, mas eu não vou cobrir o amarelo. Só no cantinho aqui, ó. Aqui, ó, nessa área pode ficar um pouquinho mais forte. Você viu que eu não fico misturando muito. Eu dou pinceladinhas mesmo. Aqui, subindo aqui pelo meio ainda um pouquinho. Olha, a gente vê o azul e a gente vê o amarelo. Por um pouquinho aqui atrás, só para fazer a marca do passarinho, porque branco no branco vai ficar meio que sumido. Chega de fundo, agora eu vou concluir o trabalho com o glitter. Como colocar o glitter? Eu gosto de colocar aqui, ó, na área escura. Nas folhas, eu faço o contorno e puxo algumas ranhuras assim por dentro. Nas bolinhas, eu coloco no contorno. Por isso a gente fez aquela sombra. Aqui, ó, eu vou pôr uma linha no centro. Vou colocar em alguns detalhes do passarinho. Por exemplo, aqui, ó, na barriga, aqui nas linhas da asa, nas linhas escuras, sempre no escuro. Aqui, ó, contornando essas... Mas veja bem, eu não tô contornando com aquela perfeição. Eu tô colocando um pouquinho de tinta em cima do vermelho profundo. Aqui, vou fazer umas linhas também.
Aqui eu vou contornar inteiro. Vou contornar o bico. Vou pôr um pouquinho aqui, ó, marcando essa área escura. Um pouquinho de glitter aqui também, ó, nessa parte aqui do topete dele. Aqui nas costas. Nesse aqui a mesma coisa, eu vou colocar nas áreas escuras. Contorno, barriga. Aqui em cima desse escuro, topete, várias batidinhas de glitter, bico. Vou passar o glitter no resto do meu trabalho aqui, depois eu te mostro ele prontinho. Trabalho concluído. Espero que vocês tenham gostado dos passarinhos. O risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Para você que tem me apoiado, um beijo e até o próximo.